Ora bem, acabámos por ter então uma sessão de hoje um pouco na ressaca daquilo que foi o dia de ontem, ou mais concretamente o final do dia de ontem com a decisão de taxa de juro da Reserva Federal Americana. Embora não houvesse nenhuma decisão, acabámos por ver muito movimento no mercado, nomeadamente o mercado pela desvalorização que o dólar sofreu, isto devido a todas as revisões em baixa que a Reserva Federal Americana fez não só das expectativas de taxa de juro para o final de todos estes próximos anos, mas também para a expectativa de inflação, que reviram bastante em baixa também do crescimento e, portanto, tudo isso acabou por sentenciar uma fortíssima desvalorização do dólar. Isto porque, obviamente, o mercado começou agora a descontar uma menor possibilidade de um aumento de taxa de juros, embora esse aumento de taxa de juros possa existir, esses aumentos que se esperavam, e dou-vos o exemplo, por exemplo, a Reserva Federal Americana tinha no final do ano passado, em dezembro, quando aumentaram a taxa de juros, tinham colocado como expectativa no final deste ano de 2016, a taxa de juros estar a rondar os 1,4%. Isto são médias, não quer dizer que iria mesmo estar nesses valores, mas era a expectativa, estava no 1,4%. Ontem reviram isso em baixa para 0,9%. E, portanto, tudo isso acaba por trazer, obviamente, uma nova, um novo desconto no mercado de uma forte desvalorização dos dólares, porque, como é óbvio, aquilo que o dólar andou a valorizar com toda esta expectativa de aumentos de taxa de juros acaba agora por deixar de existir. E, portanto, por isso ontem assistimos a uma fortíssima desvalorização do dólar, feita praticamente tudo, e aliás, o ouro foi um dos ativos que teve uma melhor performance, porque não só devido à desvalorização do dólar, mas também aos riscos da inflação não ser tão grande como o esperado. Portanto, isso levou o ouro a ganhar ainda mais compradores, e o ouro ontem para hoje subiu quase 30 dólares, salvo erro, também já vamos ver daqui a pouco. Mas acabaram por ser subidas realmente muito agressivas, ao qual hoje de manhã acabámos por dar novamente uma continuidade a esses movimentos. De resto, acabou por ser um dia com muita volatilidade devido a bastantes situações que se procederam durante o dia de hoje, que nós vamos analisá-las daqui a pouco. Portanto, foi um dia com bastantes episódios ao nível dos bancos centrais, muita volatilidade que trouxeram ao mercado. E eu aqui realçava, como obviamente os destaques de hoje, não só a fraqueza do dólar, mas também a intervenção que por volta do meio-dia o Banco Central japonês fez e também aquilo que foi a valorização da Libra gerada pela reunião de decisão de taxa de juros do Banco de Inglaterra. Portanto, estes foram os três principais drivers daquilo que foi o mercado hoje. Portanto, assistimos praticamente o mercado a reagir a isto, porque depois acabámos por ver, reparem, todas estas, não digo intervenções, porque houve uma intervenção na realidade e houve uma decisão de taxa de juros, mas todos estes drivers acabaram por levar a que o dólar portanto, desvalorizasse, que o iene tenha sido alvo de fortes vendas, que a libra voltasse a ser altamente vendida, altamente comprada, e portanto isso levou a que os índices acabassem por ter consequências devido a isto, e depois, como é óbvio, também as matérias-primas acabaram por ter consequências devido a isto. E portanto o mercado acabou todos os movimentos hoje foram acima de tudo gerados por estes três acontecimentos, que nós já vamos daqui a pouco ver, obviamente, mais detalhadamente. Ora bem, falando então aqui da fraqueza do dólar, nós isto já falámos, portanto, aliás, já foi ontem falado também no seminário das 6 da tarde, em que o Eduardo acompanhou, portanto, o statement de Janet Yellen e esta decisão de taxa de juros. Portanto, já tínhamos analisado isto ontem. Hoje acabou apenas por haver uma continuidade destes movimentos e, acima de tudo, uma reação mais concreta dos índices a isto. Portanto, nós tínhamos assistido a uma forte desvalorização dos índices europeus. Acabámos por ver uma forte valorização dos índices americanos hoje, principalmente a partir da abertura dos Estados Unidos, em que, com esta maior desvalorização do dólar, vimos as grandes exportadoras a ganharem bastante força.
E como é óbvio, as empresas americanas que são exportadoras, com um dólar fraco, acabam por ganhar ainda mais força, o que deu, obviamente, uma subida agressiva a certos índices. Aliás, hoje o SP500 esteve realmente fortíssimo e o Dow Jones também. Mas também, no geral, os índices acabam por ganhar força, porque um mercado em que há mais intervenção, ou neste caso, há menos uma política monetária menos agressiva, ou neste caso, peço desculpa, mais agressiva, acaba obviamente por nos trazer uma subida maior dos índices, porque obviamente os juros permanecem sempre mais baixos e a expectativa é realmente que isso aconteça. Portanto, graças a isto vimos as empresas, nomeadamente as principais exportadoras dos índices, fecharem bastante positivos no dia de hoje. Vimos com isso as matérias-primas também a ganharem força, e isto acaba por ser um bocadinho uma causa e efeito. Portanto, as matérias-primas sobem pela desvalorização do dólar, que fazem também depois levar os índices a subir, porque com essa valorização das matérias-primas acabamos por ver um maior apetite pelo risco. E portanto, tudo isto, como digo, foi causa desta desvalorização que o dólar sofreu. Portanto, índices foram para cima e as matérias-primas acabaram por também ir para cima. Falando aqui da intervenção do Banco do Japão, este é um tema que se calhar não é aqui tão falado, mas, por exemplo, eu não sei se recordam, há cerca de 2 dias atrás, sensivelmente, nós eu tinha-vos enviado na análise diária uma sugestão aqui de entradas curtas no dólar iene, e na altura falava precisamente da falta ou da menor facilidade de comunicação que o Banco Central japonês estava a ter com os mercados, que poderia fazer com que o iene ganhasse força, porque não iria ser passada a mensagem de uma possibilidade de aumento das medidas de estímulo no Japão. Como sabem, quando um Banco Central acaba por ter uma atitude de política monetária mais agressiva, portanto, com mais medidas de estímulo, com mais intervenção, a moeda desvaloriza, porque no fundo acaba por haver mais moeda no mercado, ou maior acesso a moeda no mercado. E portanto a moeda obviamente desvaloriza. Foi isso que fez com que o dólar iene, por exemplo, tivesse toda esta subida desde 2011, porque houve realmente políticas monetárias muito, muito agressivas que fizeram o iene desvalorizar desta forma. Nós, desde há umas semanas para cá, que temos vindo a assistir a um banco central japonês a ser cada vez menos lúcido, menos comunicativo, por assim dizer, em termos daquilo que é a sua política monetária. E nós, nesta última reunião que tivemos do Banco Central japonês, vimos, portanto, o presidente do Banco Central japonês a referir que tão cedo, mesmo com a economia no estado em que está, tão cedo não seria necessário um aumento das medidas de estímulo. Ora, isso, como é óbvio, trouxe-nos uma forte valorização do iene. Acontece que hoje, por volta da hora do almoço, nós vimos o iene a fazer aqui este mínimo relativo face ao mês de fevereiro. Portanto, é um valor que tem sido muitíssimo bem protegido pelo Banco Central japonês. Sempre que ele vem aqui, quebra em baixo à zona dos 111, nós temos vindo a assistir ao Banco Central japonês a vender bastantes ienes, portanto, a despejarem ienes no mercado para que eles acabem por valer menos. E a verdade é que hoje, com esta intervenção que acabámos por ter por parte do Banco Central japonês à hora do almoço, notem o que é que aconteceu. Trouxe-nos aqui, assim que ele veio aos 110,65, vimos aqui uma subida de 130 pips no dólar iene, precisamente devido a esta intervenção por parte do Banco Central japonês. Portanto, isto foram fluxos de mercado gerados, obviamente, pela manipulação do Banco Central e que acaba por ter sido excelente, porque vimos aqui uma subida bastante interessante, que nos permitiu, obviamente, ter aqui algumas oportunidades mais concretas a serem aproveitadas. E o mesmo acabou por acontecer, por exemplo, no dólar iene, no euro iene, também acabou por haver esta subida, o que é normal, mas onde ela foi mais notória foi mesmo no dólar iene. Isto acaba por ser uma proteção de que o Banco Central japonês tem face à desvalorização de que o dólar foi alvo e depois, como é óbvio, leva o dólar iene aqui a cair com bastante força. Portanto, notem que ele, desde que ontem quebrou este suporte ascendente, trouxe-nos aqui um mínimo relativo bastante agressivo. E isto, se repararem, foi um trade que nós vos enviamos ainda esta semana, com a possibilidade de ele cair aqui 3 figuras, e acabou mesmo por cair estes 300 pips, foi exatamente
tem este mínimo relativo e agora, se ainda tiverem essas posições, obviamente que sugiro-vos que desfaçam-se dessas posições, porque aqui muito provavelmente poderá existir alguma correção em alta. Ora bem, o último tema então que na minha opinião marcou aqui o dia foi a decisão de taxa de juros do Banco Central Inglês. Ora, aqui a priori não seria esperado nenhum tipo de novidade, não seria esperado nenhum tipo de intervenção, nenhum tipo de decisão mais que causasse aqui um impacto maior na economia. E a verdade é que não houve nenhuma alteração. Portanto, se nós formos ver aqui ao calendário económico, acabamos por ver que nem a taxa de juros foi alterada, nem o Asset Purchase Facility, portanto, no fundo o quantitative easing dos ingleses foi aumentado, também não houve nenhum membro do Comitê de Política Monetária que alterar o seu posicionamento em torno da política monetária, portanto, não houve aqui nenhum tipo de alteração. A única coisa que mudou foi o discurso que o Banco Central Inglês teve e a mensagem que foi passada para o mercado. E essa mensagem foi de que, realmente, apesar de estarmos a assistir a uma recuperação da economia, tão cedo não seria necessário uma política monetária mais expansionista, ou seja, não seria necessário uma maior intervenção, e isto numa altura em que se falava, obviamente, da questão do Brexit, de todos esses receios que pudessem vir a ser gerados. Aliás, nós vimos aqui fortíssimas quedas da Libra devido ao Brexit, já desde novembro que temos vindo a assistir a essas quedas, mas mais recentemente temos assistido a quedas desde a reunião que o governo inglês teve com a Comissão Europeia. Nós vimos aqui uma fortíssima queda por causa desses receios. E basicamente aqui o que o Banco Central inglês veio dizer foi que, apesar desses receios, que obviamente são reais, não havia uma necessidade de o mercado estar preocupado, pelo menos ao nível daquilo que podia ser a tomada de posição de política monetária por parte do Banco Central inglês. E, portanto, isso levou a que o mercado não expectasse um aumento das medidas de estímulo e, como é óbvio, tivesse uma reação contrária àquela que teve nestes últimos meses, que foi de forte venda das libras, a pensar nesta necessidade de receios e de maiores medidas de estímulo. E, portanto, acabámos por ver uma subida brutal hoje da libra. Foi, apesar de tudo, uma das moedas mais fortes no dia de hoje, que já estava a ganhar bastante força desde ontem, quando tivemos a desvalorização do dólar. Notem que nós desde ontem estamos a assistir a esta subida da libra. Portanto, ontem tivemos a desvalorização do dólar, a fazer subir a libra-dólar duas figuras, e hoje assistimos aqui, já desde manhã, mas mais concretamente a partir aqui da hora do almoço, a uma subida de mais 170 pontos, 170 pips da libra-dólar, portanto falando de uma subida no cable de 450 pips em apenas 2 dias. Portanto, uma subida muito agressiva, sempre causada numa primeira fase pelo dólar, depois pela libra forte, e portanto a trazer-nos aqui uma tendência fantástica para este par cambial. Portanto, aqui isto obviamente falando destes que foram, na minha opinião, os três principais temas do mercado, só para vos esclarecer. Como é óbvio, a desvalorização do dólar trouxe-nos a uma valorização destes três pares cambiais, portanto, do NZD, do dólar, do CAD e do AUD. Ora, como sabem, como nós constantemente estamos a referir, sempre que estas moedas valorizam face ao dólar, nós vemos sempre um maior suporte para a subida dos preços das matérias-primas, porque estes são ativos que são chamados commodity currencies, são ativos de economias exportadoras e, portanto, quando valorizam, também o preço das matérias-primas valoriza. E por isso, praticamente todas as matérias-primas valorizaram. Aliás, se nós formos ver hoje a performance relativa dos ativos no dia de hoje, nós vemos, por exemplo, que, olhando aqui para o dia, nós vimos energia praticamente todos a valorizarem, aqui à exceção, obviamente, do crudo. Aqui, de qualquer das formas, aqui houve uma alteração. Eu aqui prefiro falar-vos da semana, porque aqui do dia já mata um pouco a evolução do dia de ontem, mas falando aqui da semana, como podem ver, crudo a valorizar com uma força tremenda, gás natural também, uma grande recuperação do gás natural,
Se olharmos para os índices, vemos também aqui fortíssimas subidas, com duas exceções. A primeira é a do Nikkei, porque, como é óbvio, se o Yen valorizou devido à expectativa ou devido à não expectativa de aumento das medidas de estímulo, como é óbvio, o Nikkei desvaloriza, porque elas andam sempre juntas. Portanto, quando o Nikkei desvaloriza, o Yen valoriza. E, portanto, com o Yen fraco, desculpem, com o Yen forte, acabámos por ver o Nikkei a desvalorizar. Em termos dos metais, acabámos por ver aqui, eu julgo que haja um erro, porque o ouro não desvalorizou 12%, portanto, creio que haja aqui algum erro. Mas acabámos por ver as matérias-primas preciosas todas a valorizarem bastante, portanto, prata 2,24%, todas as matérias-primas de produção também a valorizarem bastante, como é o caso do cobre. Mesmo se formos a ver, mesmo algumas soft commodities acabaram por também valorizar. Olhando para as moedas, acabámos por ver, obviamente, o Nikkei a valorizar, porque, como é óbvio, com esta questão que eu há pouco vos falava do Banco Central japonês, vimos o Yen a valorizar bastante, o dólar a desvalorizar, portanto 1,5%, e depois que o dólar a desvalorizar, todas as outras acabam por valorizar. O Forex é quando falamos de um par cambial, falamos de um ativo binómio. Se o dólar desvaloriza, alguma outra coisa tem que valorizar em contrapartida. Portanto, com isso, vimos todas as moedas de risco a valorizarem, todas as soft commodities, todas as commodity currencies a valorizarem, portanto, trazendo, acima de tudo, apetite pelo risco ao mercado. Olhando para o calendário económico, portanto, aqui os destaques vão, obviamente, para a decisão de taxa de juros na Grã-Bretanha, na Inglaterra, que já falámos. Vimos também alguns dados positivos no dólar. Apesar de tudo, não foi suficiente para contrariar a desvalorização que o dólar teve. Amanhã vamos ter um dia mais focado essencialmente no Canadá. Vamos ter inflação no Canadá ao meio-dia e meia. Também vendas a retalho. Todos estes dados esperam-se bastante positivos. Portanto, se o CAD tem vindo a valorizar, também muito por culpa do dólar estar a desvalorizar e também pelo crudo estar a valorizar, provavelmente vamos ver, caso haja estes indicadores a serem acima do esperado, uma maior queda ainda do dólar CAD. Portanto, com o CAD aqui a poder valorizar ainda com mais força. E notem o que é que o dólar CAD já está a cair em 2 dias com isto. Portanto, em 2 dias já estamos a assistir aqui também a uma queda de 450 pontos. Portanto, têm sido 2 dias fantásticos estes últimos 2 dias no mercado. Esperemos que amanhã seja também assim, até porque sou eu de manhã a dar o seminário, portanto é sempre bom que haja movimento. Mas foram realmente 2 dias fantásticos ontem e hoje, proporcionados, obviamente, por Janet Yellen e pela reunião da Fed de ontem. Foram dias de tendências muito, muito esclarecidas, portanto conseguimos ver um euro-dólar a continuar esta sua tendência de subida. Claro está que se olharmos aqui para o longo prazo e se olharmos, por exemplo, para o euro-dólar a uma semana, como é óbvio, a nossa expectativa é sempre para quando é que o euro-dólar vai fazer o novo, ou vai tocar na paridade, para quando é que vai fazer o novo mínimo. Há sempre essa expectativa. A verdade é que desde que tivemos o BCE esta semana, e aliás já desde o início do ano, nós estamos a ter uma dificuldade muito grande, nomeadamente quando quebramos aqui esta zona, a zona aqui portanto, dos 1,10 mais ou menos. Quando quebrámos aqui a zona dos 1,10, acabámos por ver que realmente os vendedores poderiam não estar a surgir no mercado e, portanto, não surgem vendedores muito por culpa de razões fundamentais, porque não existem para já razões fundamentais para vermos o dólar, neste caso, forte e o euro mais fraco do que isto. Mas a subida do euro não se deve tanto à valorização do euro, deve-se mais em contraparte à desvalorização que o dólar neste momento está a ter. E, portanto, agora o próximo grande valor que estamos aqui à espera que possa ser atingido no euro-dólar será novamente esta grande barreira dos 1,1470, que mais uma vez vai se tornar muito importante para o euro-dólar. Portanto, aquilo que nós vamos esperar para as próximas semanas será precisamente isto. Será precisamente, antes de mais, a quebra em alta que pode existir deste máximo. Este máximo que já foi feito em fevereiro, portanto, muito provavelmente amanhã, se realmente continuarmos a ter uma desvalorização do dólar, que eu acredito que possa acontecer, vamos ver aqui uma tentativa do novo máximo poder ser feito face a esse último máximo, portanto, aqui na zona
dos 1,1470 e depois temos uma figura acima, os 1,1470, que poderá ser novamente aqui uma grande barreira, uma grande zona de resistência, que, por um lado, se quebrada, poderá dar-nos uma subida aqui muito mais agressiva, porque aí poderíamos ter uma correção muito mais alta, e neste caso poderia ser uma correção aqui até aos 38,2% de Fibonacci, ou quem sabe até mais, creio que não haja razões suficientes para isso. Caso não seja quebrada, como é óbvio, vai ser mais uma grande zona para um posicionamento baixista a poder surgir. Portanto, estamos a aproximar-nos de um ponto crítico para o euro-dólar, onde certamente irão surgir aqui excelentes oportunidades. Em relação aqui ao dólar yen, creio que já estamos também aqui conversados. Portanto, mais uma vez aqui o Banco Central, como vos disse há pouco, a proteger a zona dos 1,10. Acho que já é bastante perceptível que o Banco Central japonês vai ter aqui uma grande dificuldade em deixar esta moeda cair abaixo deste valor. Portanto, aquilo que eu vos sugiro é tentar lermos um bocadinho aquilo que é a atitude dos bancos centrais e nestas zonas posicionarmos longos. Claro está, sempre com stop losses, porque isto não há almoços grátis, como é óbvio, mas vamos tentar ir um pouco à boleia daquilo que é, neste caso, a comunicação dos bancos centrais e sempre que ele vier até estas zonas, podemos eventualmente procurar um trade posicional para uma entrada longa no dólar yen. E, portanto, essa entrada longa poderia nos levar, por exemplo, a uma subida de uma figura, duas figuras, o que seria fantástico, obviamente, para este par cambial. Portanto, muita atenção aqui ao dólar yen. Caso ele venha novamente então a esta zona, certifiquem-se que a qualquer altura o Banco Central japonês pode estar outra vez a intervir no mercado, porque já é claramente aqui perceptível que não vão deixar o dólar yen para já negociar abaixo da zona dos 110 dólares. Libra dólar, acredito que também possa surgir aqui uma continuação das subidas, embora tecnicamente, olhando aqui para o gráfico a 4 horas, tínhamos aqui uma ligeira divergência entre estes últimos dois máximos. Perdão. A verdade é que é muito provável que possamos ter aqui uma continuação desta correção. E se nós verificarmos e, por exemplo, desenharmos aqui esta resistência descendente, vemos que há aqui uma muito possível correção até, novamente, então, esta zona de resistência, que no fundo acaba por coincidir um pouco com a evolução do euro-USD, portanto, com a possibilidade do euro-dólar vir a tal está em 1,1470, poderíamos ver a libra-dólar também a atingir estas zonas de resistência. Portanto, amanhã, mais uma vez, caso haja realmente aqui uma continuação da desvalorização do dólar, a libra vai ser claramente uma moeda para ser comprada, precisamente pelo facto de termos visto hoje o Banco Central inglês a referir o que referiu, que tão cedo não iriam aumentar aqui as medidas de estímulo e que o Brexit não seria um problema. E, portanto, para já vamos manter-nos à procura de continuar a esperar aqui uma libra-dólar mais forte. Em relação às commodity currencies, aqui a conversa é exatamente a mesma para todas elas. Portanto, NZDs, e reparem que elas são quase três gêmeas, porque foram 2 dias muito positivos para o NZD dólar, foram 2 dias muito positivos para o CAD, foram 2 dias muito positivos para o AUD USD. A única diferença entre elas é realmente as zonas de resistência que estão a quebrar e a motivação que cada uma delas tem para valorizar. Porque aqui o que nós sabemos ao certo é que elas acabam por estar, neste momento, acabam por estar a valorizar devido à desvalorização do dólar. Agora é preciso perceber também do lado destas moedas, tanto do AUD como do CAD, como do NZD, o que é que as pode fazer ganhar força. E acima de tudo, será a evolução positiva das matérias-primas. Se virmos aqui o crudo a continuar a valorizar, CAD obviamente vai continuar a valorizar, embora haja aqui uma zona de resistência a limitar um bocadinho o dólar CAD, veremos se será quebrado ou não. Muita atenção a este nível. O ouro, a subida do ouro a levar o AUD a subir, portanto são duas matérias-primas que também, são dois ativos que acabam por estar bastante a dar bastante juntos. O ouro e o AUD, eles acabam por trazer aqui uma zona de confluência, mais ou menos aqui nestas zonas. Portanto, se unirmos esta resistência descendente e cruzarmos estes suportes com estas resistências, portanto, significa realmente há potencial aqui para o AUD poder eventualmente subir um pouco mais, e aqui lá está
em consonância também com aquilo que está a poder acontecer no Euro-USD e na Libra-Dólar, com a possível desvalorização do dólar a levar esses dois ativos a subirem, portanto, o mesmo pode acontecer eventualmente aqui ao AUD. E depois o NZD também, aqui não há, acaba por não haver uma matéria-prima que acabe por nos trazer uma maior evolução positiva para o NZD, mas por isso é que também dentro delas todas acaba por ser a moeda que menos valoriza face à desvalorização do dólar. E, portanto, notem o nível onde nós estamos neste momento, um nível de resistência muito, muito interessante, que se ele não quebra esta zona, poderá ser um nível fantástico para nos posicionarmos também curtos. Portanto, notem que tecnicamente é um nível que será muito difícil deixarmos passar em claro sem fazer aqui uma entrada curta, porque tecnicamente faz todo o sentido esta entrada curta. Portanto, muita atenção então ao NZD-USD, mesmo que seja para um trade de longo prazo, a possibilidade de shortar este nível é bastante atrativa. Ora bem, em termos então de índices, acabámos por ver evoluções contrárias, e isso acaba por ser curioso também, essas evoluções contrárias que tivemos. Tivemos uma manhã de grande desvalorização do DAX, portanto foi uma manhã também muito interessante para shortar DAX, portanto aqui uma tendência sempre muito, muito esclarecedora, portanto logo desde a sua abertura às 7 da manhã até mais ou menos à hora do almoço, notem que caiu 300 pontos o DAX, portanto durante toda a manhã foi sempre aqui a shortar DAX, até que depois acabámos por evoluir positivamente devido também à abertura positiva que existiu das praças americanas e os mercados americanos acabaram por nos trazer, no fundo, esta recuperação. Agora aqui a questão é, havendo então esta subida das praças americanas com base nos dois fatores que eu vos disse, que é um dólar fraco e umas matérias-primas a valorizar, portanto isto traz apetite pelo risco e por isso é que nós vimos hoje as melhores empresas hoje foram realmente as mais exportadoras. Agora a questão é se será que esse apetite pelo risco neste momento os mercados americanos vivem irá prevalecer para uma recuperação do DAX? Essa é a grande questão que só obviamente amanhã vamos ver respondida, mas a verdade é que o DAX está neste momento a não conseguir quebrar os 50% de toda a sua queda que fez no dia de hoje. E portanto o facto de não ter conseguido quebrar pode significar que há aqui uma grande divergência entre a evolução das praças americanas e das praças europeias e que tecnicamente faz sentido, por exemplo, comprar SP500 e vender DAX nesta altura. Faz todo o sentido fazer isso, porque reparem, se por um lado vemos aqui o SP500 e nós até podemos olhar aqui para o gráfico semanal, ao quebrar os 200 pontos, ter agora um potencial de novos máximos ser feita, nós vemos o DAX, pelo contrário, portanto, com uma grande queda, com uma recuperação que não conseguiria ir a estes 50% e, portanto, a manter aqui um potencial do novo mínimo eventualmente poder aqui ser feito até cá abaixo. Portanto, neste momento, as praças obviamente estão fechadas, mas se estivessem estas duas abertas, neste caso uma está, mas o DAX não está, mas se o DAX estivesse aberto, o que poderia fazer sentido era, por exemplo, shortar DAX e ao mesmo tempo alongar SP500. Por um lado pode parecer que estamos a fazer um trade contrário, porque se um sobe, o outro também à partida irá subir. Tecnicamente faz sentido apostar nesta divergência, pelo facto do DAX apresentar aqui um potencial de queda e o SP500 apresentar um potencial de subida. Agora, o que é curioso é que realmente nós vimos aqui as praças americanas fortíssimas e reparem esta semana então no SP500 foi realmente muito forte, mas reparem o dia de hoje, apesar da abertura dos futuros ter sido negativa, acabámos por ver aqui uma grande recuperação e agora realmente com uma grande expectativa de vermos uma subida aqui a ser feita nas praças americanas. E eu aqui, aliás, se nós olharmos para todas as praças americanas, eu aqui vejo o SP500 e vejo o SP500 a poder ser atraído aqui para a zona dos 2090. Vejo, por exemplo, o SP500 a poder ser atraído até à zona dos 17.700, por exemplo, se nós olharmos aqui para o gráfico diário, unirmos exatamente a mesma resistência, vemos então aqui a zona dos 17.700 a poder ser atingida. No Nasdaq, aqui também, embora um pouco mais longe dos máximos, mas a poder também vir até aqui acima aos 4.472 e mesmo até o Russell 2000 que acabou por recuperar com bastante força. Portanto, aqui claramente uma grande divergência na evolução destes dois mercados, tanto do europeu como do americano,
Veremos então o que é que irá prevalecer. Se uma correção dos americanos potenciada pela queda do DAX nesta altura, ou se iremos ver o DAX a quebrar em alta esta zona, a ser conduzida pela evolução positiva que os mercados norte-americanos amanhã poderão ter. Fica obviamente aqui a questão, não a saberemos responder nesta altura, não adivinhamos o futuro, mas vamos ver então se amanhã realmente irá haver aqui uma continuação da desvalorização do dólar e veremos então os índices a ganharem força. Aquilo que é certo é que existe uma grande probabilidade de haver uma continuação da desvalorização do dólar e, portanto, se essa desvalorização do dólar permanecer, vamos ver muito provavelmente os índices a continuarem a sofrer este apetite pelo risco e a terem todas estas subidas. De resto, nos outros índices europeus, acabamos por ter exatamente a mesma performance que o DAX, portanto, todos eles a recuperar aqui a cerca de 50% de Fibonacci das quedas que sofreram de manhã, portanto, tanto o Eurostoxx como o FTSE 40, aqui nada a dizer. Destaque aqui para dois índices. Em primeiro lugar, o DAX, o índice russo, que acabou por valorizar bastante, não só pela subida que os índices estão a ter, mas também pela valorização que o crudo está a ter. Isso, obviamente, leva sempre a que as cotadas russas acabem por obviamente, valorizar. Próxima resistência agora do índice russo está exatamente aqui na zona dos $900. É um grande nível que aguentou durante quase o último trimestre todo do ano passado. E, portanto, este pode ser o próximo nível a poder ser atraído do preço. E depois o outro destaque é também aqui o índice indiano. Eu também tinha-vos enviado esta análise, creio que terá sido durante esta semana. Apesar desta subida que os índices acabaram por ter, o índice indiano acabou por conseguir aguentar esta zona de resistência. Claro está que ele fechou durante o dia de hoje, no dia em que os índices subiram. Veremos se amanhã ele conseguirá abrir acima deste nível ou não. A verdade é que ele continua aqui num nível de resistência muito interessante que pode eventualmente trazer-nos aqui alguns vendedores. Portanto, vamos ver o que é que poderá acontecer e se conseguiremos então ter uma continuação da queda do índice indiano a existir, mas não seja para fazer aquilo que eu tinha referido na análise, que é um possível heads and shoulders aqui a ser formado, portanto, desta forma, este padrão que nos poderia levar a ter aqui uma subida desta distância, mais ou menos, portanto, termos aqui um potencial de subida até cá acima que nos levaria a quebrar esta zona de resistência. Portanto, quebra desta zona de resistência poderia nos levar a algures até esta próxima zona de resistência. Poderia ser algo deste género. Portanto, isto também teria de se vir um pouco em consonância com uma possível valorização mais agressiva que os índices pudessem vir a ter. Então, em termos de índice é isto, olhando para as matérias-primas, o destaque vai obviamente aqui para o ouro. O ouro acabou por sofrer 2 dias muito agressivos. Portanto, apesar da queda que tiveram, que o ouro teve há uns dias atrás também, muito por culpa de uma correção normal que deveria acontecer devido a estas divergências, acabámos por ver uma grande recuperação, a trazer o crudo praticamente para valores positivos desta semana. E agora lá está, é a tal questão que também colocamos aqui sobre o mercado cambial, que é, será que iremos conseguir ter aqui uma continuação da desvalorização do ouro, do dólar, que nos leve a ter um ouro mais forte? Veremos então o que é que amanhã o dia nos poderá dizer. A verdade é que também neste ativo acabamos por ver um possível heads and shoulders aqui a ser formado. Portanto, a base acaba por ficar aqui, neckline nesta zona. Veremos se amanhã uma possível desvalorização do dólar nos pode levar a ter o ouro a quebrar aqui em alta a zona dos 1263. Se não quebrar em alta, muita atenção à possibilidade do heads and shoulders a ser formado. Se quebrar em alta, atenção então à vida até aos máximos desta semana. Portanto, aqui o nível crítico para o ouro será, sem dúvida, a barreira dos 1263 dólares. Em relação aqui às outras matérias-primas, a prata e a platina a terem a mesma performance, basicamente. Portanto, apesar da prata ter sido a única que quebrou os máximos quase deste... Aliás, quebrou mesmo os máximos deste ano.
Vemos ainda a zona de resistência dos 16 dólares e 30 cêntimos a poder ser uma realidade, portanto lá está, mais uma vez tudo a depender daquilo que pode acontecer ao dólar, e depois a platina também sobre uma grande zona de resistência, muito possivelmente a formar também aqui um padrão Heads and Shoulders que nos poderia levar até este 38,2% de toda a sua queda desde 2014, que seria então uma vinda até à zona dos 1083 dólares. Depois acabámos por ver, apesar de tudo, aqui uma recuperação, por exemplo, do alumínio, uma recuperação também do cobre. Reparem que principalmente do cobre, que com a subida dos índices acaba por ser ainda mais perceptível. E, aliás, tivemos mesmo aqui a confirmação há uns dias atrás deste Heads and Shoulders invertido que estava aqui a ser feito. Portanto, tínhamos como target esta zona dos 5.000 pontos e ele acabou mesmo por existir. Portanto, notem que tínhamos aqui ombro, cabeça, ombro. Objetivo, então, de subida nestes valores, e eles acabaram mesmo por praticamente aqui ser feitos. Aliás, até estaria aqui um pouco mais acima a poder ser um nível atingido, e portanto muito próximo de atingirmos este objetivo do Heads and Shoulders a ser formado. Agora, eu não alongaria mais este ativo por uma razão. Temos aqui um ciclo de 5 ondas a ser formado, já à procura de ser terminado, já com divergência entre estes últimos dois máximos que estão a ser feitos. E, portanto, poderemos eventualmente ter aqui alguma divergência a ser feita depois deste ciclo de Elliott. E, portanto, a limitar, a retirar aqui alguma probabilidade de continuação de subida. Portanto, graças à detecção deste ciclo de 5 ondas de Elliott, vemos que a probabilidade de subida é, nesta altura, bastante menor. Produto aqui também em termos de zinco, portanto o zinco também a recuperar bastante e ir um pouco atrás daquilo que foi obviamente a evolução do cobre, portanto eles acabam por andar aqui bastante juntos. Aqui a única diferença é que não foi tão detectável aqui este Heads and Shoulders que existiu no cobre, e portanto aqui acaba por ser um pouco mais difícil perceber que realmente poderia existir aqui esta subida. Também não fazemos aqui o novo máximo, portanto o zinco eventualmente pode vir corrigir até aos 50% de Fibonacci de toda esta queda. Em relação então às matérias-primas energéticas, obviamente aqui que o destaque vai para o crudo. Vejo aqui muitas questões sobre o porquê do crudo ter tido este gap. Isto foi devido ao rollover, portanto, novo contrato de futuros aqui a surgir, crudo a cotar um novo contrato mais alto e portanto, aqui obviamente a surgir esta subida. Para quem está a negociar, obviamente, este acaba por ser um impacto nulo. Mas depois disso, a termos então neste novo contrato já uma subida muito agressiva do crudo e acaba por ser normal, porque se vemos dólar a desvalorizar, índice a valorizar, como é óbvio, o crudo, esta subida do crudo acaba por ser uma consequência disso. E nós, nesta altura, acabamos por ter então este Heads and Shoulders invertido do crudo a poder já está então a ser terminada, ou neste caso a ser confirmada a sua ativação. E portanto, nesta altura temos então um primeiro target aqui praticamente a ser alcançado. Temos o segundo target bastante mais acima, portanto o segundo target seria alguma coisa como a replicação desta subida e curiosamente notem onde é que ele vai parar. Vai parar até esta zona aqui de resistência que tivemos em outubro. Portanto, nós nesta altura, curiosamente, já estamos a inverter tudo aquilo que perdemos desde o início do ano. Portanto, aqui o mercado a abrir em janeiro, portanto, logo nestes primeiros dias a trazermos aqui uma queda brutal do preço do crudo. Nesta altura já recuperarmos tudo e já positivos este ano no crudo, claro, acaba sempre por dar aqui alguma subida aos índices e, obviamente, a trazer-nos um maior apetite pelo crudo. Agora veremos se tecnicamente há espaço para, numa primeira fase, quebrarmos em alta a zona dos 44 dólares e depois virmos até esta zona de resistência dos 50 dólares. Portanto, a mesma coisa também aqui para o oil, apenas fazer aqui referência ao facto de ainda não estarmos a negociar um novo contrato de futuros e ainda não termos tido a quebra em alta do Brent desta zona dos 42 dólares. Portanto, para já não faz ainda sentido comprar Brent, faz sentido sim comprar nesta altura ainda crudo. Em relação ao café, este apesar de tudo também é outro destaque. O café acabou por conseguir quebrar esta grande zona de resistência dos 128,46. Portanto, aqui a quebrar
com bastante impulsividade. Próxima grande resistência do café está então nesta zona dos 137,37, que é o máximo de setembro do ano passado. Mas, portanto, aqui a termos uma recuperação brutal desde este mês de março. Portanto, notem que desde o primeiro dia de março, há 17 dias atrás, estamos a ter aqui uma subida de $20 neste ativo, ou seja, uma subida de 10% no preço do café. E portanto que ainda acaba por ter um potencial maior para vir ainda aos $138 ou ainda à próxima resistência dos $142. Portanto, ainda muito mais espaço para podermos eventualmente subir neste ativo. Depois, em relação às outras soft commodities, acabamos por ver aqui uma negociação bastante diferenciada entre todas elas. Ora, se vemos aqui o wheat, o trigo a cair aqui com bastante força, vemos que realmente aqui o mínimo relativo pode ser uma possibilidade, caso, e isto é mesmo, caso apenas os 456,39 sejam quebrados em baixa, portanto poderia-nos levar até aqui este mínimo relativo dos 441,44. No corn vemos aqui uma negociação mais parada, mais difícil de conseguirmos prever movimentos, portanto para já ficamos obviamente aqui sem qualquer perspectiva, não estamos a fazer máximos maiores, nem estamos a fazer mínimos menores. E na soja acabou por ser aqui uma excelente oportunidade, aliás eu até tinha também referido isto na análise diária, portanto quando tivemos aqui este breakout, tivemos este reteste, e seria então esperado aqui uma possibilidade de subida mais agressiva. Ela surgiu mesmo, não conseguimos para já ver uma subida mais agressiva nesta altura, e aliás eu creio mesmo que tecnicamente para já ainda estamos acima desta resistência, mas poderemos estar quase aqui a cancelar esta subida e portanto fazendo aqui uma falsa quebra, veremos se isso acontece ou não. Mas para já aqui o que é curioso é que tanto o trigo como o milho como a soja acabam por estar nesta altura todos a negociar de uma forma diferente, o que não é normal. Aliás, o normal é sempre elas negociarem de uma forma algo semelhante. Em relação ao crudo, acaba então por atingir aqui o nosso objetivo. Desculpem, ao açúcar. Isto é um ativo que nós também temos visto bastante nas análises diárias. Temos enviado bastante vezes aqui o açúcar. Ele finalmente está a atingir este máximo. Portanto, creio que nas últimas semanas enviámos 2 vezes ou 3 vezes esta análise e a possibilidade aqui das continuações das subidas, principalmente quando ele veio a esta zona de suporte. E aqui finalmente então a atingir o último target possível de ser atingido, que era o máximo do ano passado. Notem que nós desde este ponto acabámos por subir $3. $3 em 12, estamos a falar de uma subida de 25% desde o início de março. Ou seja, nós desde que tivemos a publicação das expectativas de consumo e das expectativas de produção de matérias-primas, nós vimos o café a subir 10% e o açúcar a subir 25%. Isto obviamente deve-se ao posicionamento que existe devido a estes dados fundamentais que temos, porque se existe mais consumo e existe menor produção, os estoques vão ser mais escoados, vão ser menores, e portanto o preço, como é óbvio, vai aumentar, porque uma coisa, quando há menos de uma coisa, essa coisa vale mais. E portanto a grande questão agora terá também perceber se realmente conseguimos aqui quebrar em alta. Na minha opinião, este é um trade já feito, portanto o que queríamos aproveitar deste trade era mesmo esta subida que aqui foi feita de forma impulsiva. Agora já se vai tarde, já estamos fora do trade. Agora é olhar para outras oportunidades. Depois algodão ainda aqui numa fase consolidativa. Cacau também tem vindo a subir bastante. Aliás, esta também tinha sido uma outra análise que nós tínhamos enviado. A tentativa de entradas curtas nesta anterior zona de suporte de nova resistência. Ela acabou por quebrar em alta, portanto ficámos fora do trade. Agora é esperar para ver se realmente o cacau consegue então vir até esta zona de resistência. Pois bem, chegamos então assim ao fim do nosso seminário. Espero que tenham aqui achado interessante, espero que tenha-vos sido útil. Espero ter também esclarecido bastantes dúvidas que possam ter, principalmente em relação àquilo que fez o mercado mexer no dia de hoje. Atenção então amanhã, ao dia de amanhã, para acompanharem a evolução do CAD e do dólar com os dados que vão sair, mas acima de tudo aquilo que pode ser a continuação da evolução do dólar. Nós amanhã vamos então acompanhar a abertura do mercado europeu às 8 da manhã, portanto lá estarei então novamente aqui no Morning Scalping Session para acompanharmos esta abertura. Veremos então se poderá existir aqui uma desvalorização do dólar que nos levará a uma subida dos índices ou vice-versa e portanto de que forma é que poderemos aqui estar já posicionados.
Nós por hoje ficamos então por aqui. Muito obrigado então pela vossa participação. Desejo-vos a todos uma ótima noite, bons negócios e até amanhã.